continuando o 7º ano, nessa segunda aula, a gente vai começar na página 31. Sobre a descoberta do ouro e suas consequências, leio o trecho a seguir. Aí vocês vão ler para tirar suas conclusões. O deslocamento de muitos homens e vilas e cidades, como São Vicente e São Paulo, em direção aos locais de mineração, abriu espaço para o trabalho das mulheres. Nessas vilas, elas faziam de tudo. Eram costureiras, agricultoras, doceiras e etc. Assim, durante o ciclo do ouro, as mulheres se encarregavam de diversas funções, incluindo a de chefes de família. Aqui no mapa, mostra as áreas de mineração do Brasil colônia. Então, olha, os locais da limite internacional atual, né? Rio, itinerário por água e caminho do antigo traçado aproximado. E a mineração é essas partes alaranjada. Então, estava aqui Lençóis, Diamantina, Sabará, Goiás, Vila Boa, Ouro Preto. Então, é nessas regiões que eram os principais polos de ouro. Em meados do século XVIII, o Brasil se tornou o maior produtor de ouro do mundo. Portugal, enfim, pôde desfrutar da mesma sorte da Espanha, que nos séculos XI e XII extraiu grande quantidade de metais de suas colônias. Embora a extração do ouro no Brasil colônia não tenha ficado restrita a Minas Gerais, o gráfico a seguir representa a relevância desse estado no percentual de ouro extraído no século XVIII. Aqui na página 32, então, vocês vê no Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, os principais polos. Aí vocês verem a diferença. Minas Gerais é praticamente a grande quantidade de ouro extraído. O imposto sobre o ouro. Com o objetivo de controlar a exploração de ouro, em 1702, a coroa portuguesa criou a Intendência das Minas, órgão que fiscalizava a atividade mineradora. Assim que o minerador descobrisse ouro, ele deveria comunicar imediatamente à intendência. Depois disso, a área era delimitada e dividida em datas. Uma cabia ao rei, outra ao guarda-mor da intendência e duas ficava com o descobridor da mina. Se restassem outras, eram sorteadas entre aqueles que fizessem o pedido ao superintendente. Embora já houvesse mecanismo de controle e fiscalização da mineração no século XVII, a tentativa de controle máximo e tributação de todo o ouro extraído e que circulava na colônia se intensificou no século XVIII. Os donos poderiam explorar livremente sua data, comprometendo-se a pagar o quinto ao governo português. O quinto era parte dos impostos, retirada da exploração do ouro na colônia, ou seja, a quinta parte, que referia-se a 20% do total do ouro encontrado, que é direto para os cofres do governo de Portugal. Para recolher os impostos, em 1720 foram criadas as casas de fundição. O minerador deveria levar todo o ouro encontrado a uma casa de fundição. Lá o metal era fundido e tinha a quinta parte deduzida como pagamento do quinto. O restante do ouro fundido era transformado em barras, nas quais eram registradas o ano, a marca oficial da casa de fundição, o número da ordem, o título e o peso. Somente depois desse procedimento, o ouro era devolvido a seu proprietário em forma de barra e acompanhado de um certificado. Aqui nós temos algumas perguntas para vocês responderem e a gente corrige no final. Aí, página 34, o garimpo. As regiões de garimpo, ou seja, em que se exploram minerais preciosos, não eram consideradas seguras. O trabalho de extração de ouro podia ser muito arriscado. As minas de ouro e diamante que eram exploradas não tinham estruturas ou equipamentos que garantissem a vida e a saúde daqueles que nelas trabalhassem. O tipo de ouro mais extraído nesse período foi chamado ouro de aluvião, aquele sedimentado nas margens e nos leitos dos rios. A extração era feita com técnicas e ferramentas simples e rudimentares,
Porém, a exploração intensa causou uma redução brusca em sua quantidade, exigindo técnicas cada vez mais complexas, como a abertura de minas no subsolo que requeriam a construção de túneis, como esse desenho aqui do lado, gente. Muitos africanos trazidos ao Brasil como escravizados detinham conhecimento técnico da exploração mineral e, em razão disso, ganharam certo espaço nessa sociedade. Eles recebiam promessas de alforria de seus senhores, caso encontrasse grandes jazidas de ouro ou diamante, ou extraísse uma quantia determinada desses minérios. A tradição oral mineira conta que por volta da segunda metade do século XVIII viveu na região um escravizado conhecido como Chico Rei. Seu nome originalmente seria Galana e ele teria sido um monarca no Congo. Antes de ser capturado e levado ao Brasil como escravizado, conta-se que ele era um exímio conhecedor da mineração e, por conta disso, teria arrecadado, junto de seu filho, uma riqueza tão grande para o senhor deles que este lhe deu a liberdade após a alforria. Teria continuado a atividade de mineração dessa vez em uma mina própria. Com parte do ouro que obtinha, comprava a alforria de outros escravizados. Os registros escritos acerca de Chico Rei são escassos, no entanto, há inúmeros outros sobre libertos que supostamente juntavam ouro para comprar a alforria de escravizados. Muito desses registros provém das chamadas Irmandade dos Pretos do Rosário, organizações religiosas fundadas por negros libertos que tinham como objetivo acumular riquezas para comprar a alforria de outros escravizados. Essa foi uma das formas mais significativas de resistência dos escravizados no período. Nossa, olha que coisa mais importante. Ao invés deles pensarem em ficar rico, não. Eles pensavam em obter o ouro apenas para comprar a liberdade de seus irmãos, que não eram irmãos de sangue, não, gente. Era irmão de raça. Sociedade mineradora. A sociedade que surgiu com base na exploração do ouro foi bem distinta daquela organizada na área açucareira do Nordeste brasileiro. Nesta, a vida estava restrita ao engenho. Na sociedade mineradora, a cidade se tornou o principal espaço de convivência. Nesse espaço urbano surgiram novos grupos sociais. Funcionários da administração colonial, militares, clérigos, comerciantes, artesãos e profissionais liberais, com funções específicas diferentes daquelas executadas pelos senhores de engenho e pelos escravizados da produção açucareira. Esses trabalhadores formavam uma camada média urbana. Eram homens livres, embora a maioria não fosse proprietária de terras. Entre eles encontrava-se homens mestiços e negros libertos. Muitas vezes os escravizados compravam sua liberdade juntando, em segredo, parte do ouro obtido na mineração. Também podiam receber a alforria quando a família de seus senhores passavam por crises financeiras, optando por libertar alguns escravos para diminuir os gastos com os sustentos deles. Quer dizer, a maioria ficava até torcendo, né, gente, para que isso acontecesse com eles. Página 36. Assim, em Minas Gerais, o número de pessoas que haviam conquistado a liberdade era considerável. Para sobreviver, realizavam diversos tipos de atividade, como o comércio ambulante, o preparo de alimentos e variados tipos de artesanato. Alguns formavam uma roça em local abandonada, vendendo verduras e legumes nas feiras ou nas ruas. Outros prestavam serviços em casas, fazendo fazendas ou sítio, às vezes para seus ex-senhores. Entre os escravizados havia os que saíam pela cidade à procura de serviços, retornando para a casa de seus senhores ao final do dia e pagando-lhes um valor estipulado ou uma porcentagem do que tivessem obtido. Estes eram denominados escravos de ganho. De certa forma, esses escravizados tinham seus serviços alugados por um período de tempo, podendo exercer atividades variadas e acumular alguma quantidade que lhes possibilitava adquirir mercadorias e até mesmo comprar a própria liberdade. Uma vez livres, muitas vezes continuavam a exercer as mesmas atividades,
para as mesmas pessoas, ficando, porém, com todo o valor pago por seus serviços. A exploração do ouro no Brasil não resultou apenas uma riqueza e conforto para quem lucrava com essa atividade. Também deu origem a uma sociedade diversificada e complexa, do que a formada pela atividade açucareira. Em razão da possibilidade de mobilidade social, houve muitas tensões entre diferentes grupos, o que causava preocupação às autoridades do governo. A partir da segunda metade do século XVII, as ideias de liberdade do iluminismo europeu começavam a alcançar a colônia. A nascente sociedade urbana, na qual uma população considerável convivia em proximidade, e a ideia de luta pela mobilidade social era uma grande motivação. Foi um cenário propício para a disseminação das ideias iluministas. Para evitar a transmissão dessas ideias, a coroa portuguesa estabeleceu mecanismos de censura e outras formas de coibir a circulação de livros, panfletos ou qualquer material que pudesse estimular questionamentos sobre o poder real ou a condição colonial. Aqui na página 38 vai falar do Barroco Mineiro. O Barroco Mineiro foi uma expressão artística brasileira desenvolvida no início do século XVIII e final do século XIX. As expressões de exuberância e excesso de intensidade, tendência ao encurvamento e representação do movimento, representação realista, presença simultânea. Um dos artistas conhecidos foi o escultor Antônio Francisco Lisboa, de 1738 a 1814, conhecido como Aleijadinho. Outro artista do Barroco Mineiro foi Manuel da Costa Ataíde, de 1762 a 1830, conhecido como Mestre Ataíde. A música barroca mineira também usava instrumentos refinados e bastante decorados, como órgãos. O músico barroco José Joaquim Lobo de Mesquita, nascido em Minas Gerais, apresentava-se nos teatros e igrejas de Ouro Preto e outras vilas. Esses foram as pessoas mais importantes desse período. Aí aqui na página 40 mostra a imagem, né, do concerto que eles estão fazendo, né, a Orquestra Barroca do Amazonas. Aqui nós temos Aleijadinho, alguma cena de Jesus, que é a sua obra. Aqui do outro lado, na página 41, nós temos outras histórias. Enquanto o Brasil começava a extrair o ouro de forma significativa e sua sociedade se modificava, do outro lado do mundo, a Índia vivia um momento de transformação, consequência do contexto do Oriente no período. Desde o século XVI, parte dos atuais territórios da Índia, Bangladesh, Afeganistão e Paquistão era dominada por povos de origem turca e mongol, sob o chamado Império Mongol. A partir de 1700, com o crescimento do Império Maratha, de origem hindu, o Império Mongol entrou em declínio. As táticas de guerrilha do Maratha Shivaji, principal líder hindu da região na época, resultaram na derrota dos descendentes de mongóis que haviam tomado parte da Índia em 1526. Esse conflito também tinha motivações religiosas e culminou na separação entre hindus e muçulmanos. Shivaji foi um monarca e guerreiro decisivo para acabar com o domínio de séculos do poder muçulmano e estabelecer uma monarquia hindu. Essa é a foto dele. Assim a gente termina o capítulo 15. Aí essas daqui são na página 42, vocês têm exercício e mais os exercícios ao longo do capítulo. Mas só aqueles que eu marco para vocês, que vocês devem fazer, ok? Tchau, pessoal. Até semana que vem. Fiquem com Deus.